Então, vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse processo de avaliação da educação superior. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, chamado SINAES, né, é uma lei, que é a Lei 10.861, de 2004, certo? Lá do governo Lula. Esse sistema começou a funcionar a partir desse ano. Né? Anteriormente, existia um sistema mais simples, né, que era o antigo Provão, em que apenas os alunos eram avaliados. Né? Antes do Provão, existia ainda um programa de avaliação das instituições universitárias, chamado PAIUB, que era uma coisa voluntária, participava do processo avaliativo quem quisesse. Né? Todo o processo de avaliação, ele tem como objetivo a gente poder mensurar alguma coisa. Né? Mensurar a qualidade, mensurar desempenho, mensurar aprendizado. Né? Então, as avaliações ela têm esse propósito. Né? Então, como é que a gente pode saber se um curso está funcionando bem, se a qualidade da formação está boa, se os profissionais que estão sendo colocados no mercado têm condições, né, de exercerem suas profissões? Então, para isso, a gente precisa de um processo de avaliação. E o que funciona hoje é exatamente esses sinais. Né? É um processo de avaliação com várias partes, eu vou mostrar para vocês, né, mas que tem tem um objetivo aí, como vocês podem ver, de avaliar o ensino, a pesquisa, a extensão, né, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a parte da gestão da instituição, do corpo docente, né, qualificação do corpo docente, desempenho do corpo docente, a parte física, prédios, salas de aulas, instalações de uma forma geral e outros aspectos. Então, é uma avaliação bem abrangente, feita em várias etapas, em momentos distintos. A entidade responsável por coordenar e direcionar como vai funcionar essa avaliação é essa comissão aqui, chamada Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, que entre as pessoas que estão nesse meio chamam ela mais de CONAS, né? É o termo mais utilizado para designar o órgão responsável por controlar esse processo, é o CONAS. Então, os resultados dessas avaliações, né, os números que eles apresentam, né, os desempenhos das instituições, são informações que são úteis para as próprias instituições de ensino superior, né, porque faz com que elas tenham a condição de orientar, né, a sua eficácia, né, produzir políticas públicas, desenvolver planos, né, de modo que eles possam melhorar a qualidade dos seus cursos e assim evoluir. Também são informações úteis, né, para os órgãos governamentais, né, porque eles podem, por exemplo, aumentar a quantidade de cursos, né, um governo do estado pode criar ou pode extinguir cursos em função da qualidade, né, e finalmente é útil para a sociedade como um todo, para os pais e para os alunos, porque permite que essas pessoas possam saber quais são os melhores cursos, os piores cursos que tem dentro do seu estado, dentro da sua região, e se direcionar adequadamente para isso. Existem algumas instituições, atualmente, que estão, inclusive, utilizando o resultado da nota do ENAD para fazer classificação, né, em processos seletivos, como, por exemplo, em algumas pós-graduações, já se usa a nota do ENAD como um dos indicadores, né, para classificar estudante, né. E há quem diga que, no futuro, é possível que, em alguns concursos, isso seja considerado, e até mesmo contratação por parte de algumas empresas. Até o momento, o ENAD ele tem um papel apenas avaliativo, né, educativo, diferentemente do Enem, que ele é oficialmente um sistema utilizado pelo SISU, né, que é o sistema de seleção única, né, para a entrada na universidade. Então, o Enem e o ENAD são parecidos, só que o Enem é para o ensino médio e o ENAD é para o ensino superior. Né? Então, como é que está organizado e dividido essa avaliação? Ela segue esses 5 princípios aí, né? Em todas as instituições esses princípios são respeitados. Né? Então, o primeiro princípio é que a avaliação tem como foco a qualidade da educação superior, certo? Ao contrário do que muita gente pensa, essa avaliação ela não tem esse papel punitivo, né? Quem se dá mal vai se lascar, quem se dá bem vai ganhar prêmio. Ela tem esse objetivo, né, de proporcionar a qualidade. Então, você identifica quais são as fragilidades que tem no curso e tenta superar e tenta tomar ações, né, e atitudes que possam resolver os problemas que no curso tem.
certo? Obviamente que existem algumas medidas por parte do governo, quando um curso tem uma avaliação muito ruim, durante algum tempo consecutivo, essa avaliação ela pode, obviamente, incorrer em um processo de extinção do curso, né? Em geral, ele passa por um processo de adaptação, é dado um prazo para que um curso melhore, caso ele não supere, ele pode ser extinto. Isso já aconteceu, inclusive, com universidades privadas inteiras em São Paulo. Um outro princípio muito importante é o reconhecimento da diversidade do sistema, né? Isso aqui é uma coisa importante para que os avaliadores, né, porque o processo avaliativo não trate de forma exatamente igual a instituições, por exemplo, como a USP ou a Universidade Federal do Piauí, certo? Que são instituições que estão em regiões totalmente distintas, com condições totalmente distintas, né? Então, às vezes, algumas instituições têm um esforço muito grande, mas tem um corpo docente ainda pequeno, tem uma infraestrutura ainda precária, né? Os estudantes têm muita dificuldade até para chegar às instituições. Uma vez eu cheguei a avaliar uma instituição no interior do Maranhão, em que os alunos precisavam conseguir carona para poder chegar na faculdade, para vocês terem uma ideia, porque não tinha sistema de transporte que levasse os alunos para o campus. Era um IF do Maranhão. Então, esse tipo de coisa, o avaliador ele tem que ter um certo cuidado, né, para não prejudicar a instituição que está fazendo um grande esforço para melhorar a qualidade dos seus cursos. Respeito às especificidades da instituição. Essa outra parte aqui, ela é muito importante, porque as instituições elas não precisam necessariamente serem iguais, né? Algumas instituições se dedicam a alguns aspectos, outras se dedicam a outros. Vamos pegar o exemplo aqui da biomedicina, né? O nosso curso ele tem uma especificidade que é ter uma formação na área de acupuntura, que quase nenhuma outra instituição tem. Já o curso de Biomedicina da Federal do Rio Grande do Sul tem uma habilitação na área de Biomedicina Estética. Então, eu não posso exigir coisas iguais em instituições que têm especificidades distintas, né? Então, essas especificidades devem ser respeitadas e, obviamente, você não pode exigir questões de disciplinas e estágios na área de estética aqui no Rio Grande do Norte, nem muito menos de acupuntura lá na Federal do Rio Grande do Sul. Certo? Uma outra coisa que deve ser respeitada é a globalidade institucional, que trata, na verdade, de um conjunto de indicadores em que se são atribuídos notas e conceitos, e que esses indicadores devem ser os mesmos para todo mundo, certo? Não deve privilegiar nem prejudicar nenhuma instituição. E, finalmente, o processo de avaliativo, ele deve ser um instrumento de política educacional, certo? É para isso que servem os processos de avaliação, para que, a partir daqueles resultados, se possa tomar atitude, possa tomar providência, fazer planos, né, e políticas, né, com o propósito de melhorar a qualidade da formação, com o propósito de formar profissionais que possam atender as necessidades, né, do Estado e da região em específico. Então, como é que está organizado a avaliação? Então, nós temos as avaliações institucionais, que é quando o INEP avalia a instituição como um todo. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, seria avaliar o FRN, né? Existe a avaliação dos cursos, que é um processo separado, os cursos de graduação, né, que também é avaliado pelo INEP. E, finalmente, existe a avaliação dos estudantes. Então, são esses 3 níveis de avaliação, né? Da instituição, dos cursos e dos estudantes. A avaliação da instituição pode ser feita de 2 formas. Pode ser feita por uma comissão própria de avaliação que cada universidade, cada faculdade, cada centro universitário possui. A CPA, ou Comissão Própria de Avaliação, é uma comissão determinada por essa lei, né, 10.861. Né? Toda instituição obrigatoriamente precisa ter essa comissão e ela tem a responsabilidade de avaliar a instituição em 10 dimensões distintas, que vai desde pesquisa, extensão, gestão administrativa, sustentabilidade financeira, etc. E a CPA tem um prazo de 3 anos, né, para avaliar a instituição como um todo. A cada ano ela faz um relatório parcial e entrega para o INEP, e a cada 3 anos um relatório total, incluindo todo o processo avaliativo. Né? A CPA, na UFRN, é a entidade responsável por cuidar da avaliação da docência.
né, que é aquele formulário que vocês respondem ao final do período, na verdade, quando vocês vão fazer a matrícula para o período seguinte, né? Na próxima segunda-feira, inclusive, essa comissão vai se reunir para bolar um formulário específico para esse período letivo agora, que a gente está vivenciando, né? Uma vez que aquele formulário antigo, aquele instrumento antigo, não vai se adequar, que as perguntas têm a ver com o ensino presencial. Então, vai ser feito um questionário diferente e adequado para esse período que a gente está vivendo. Até o final do período, essa avaliação vai estar pronta e vocês vão poder responder elas. Muitas das questões vão estar relacionadas com as estratégias de ensino, com as ferramentas que os professores estão usando. E vai ser muito importante que vocês possam dizer nessa avaliação o que deu certo e o que não deu certo. Certo? É muito importante isso. Por quê? Porque todos nós na universidade a gente já tem consciência de que a gente não vai voltar 100% para o que era antes. Obviamente, como cursos da área de saúde, que é o curso de vocês, não tem como a gente se formar sem ter as atividades práticas, certo? Então, muito provavelmente, as aulas presenciais ficarão restritas apenas às aulas práticas, né? Acredita-se que a gente, talvez, se a pandemia diminuir direitinho, a gente volte àquele normal, ou pelo menos parecido com aquilo, só no segundo semestre do ano que vem. Certo? Então, até lá, provavelmente, o que a gente vai ter presencial vai ser atividade prática, com turma dividida, com poucos alunos, entendeu? E a parte teórica vai ser feita toda nesse formato. Então, é muito importante que a gente consiga julgar isso com muita maturidade, para que essa informação possa ser compartilhada entre todos os professores da instituição, e aí, assim, a gente consiga extrair desse processo avaliativo o que deu certo, entendeu? Para que no próximo semestre a gente possa trabalhar de forma mais efetiva em cima das ferramentas, em cima das estratégias que estão funcionando e não nas que deram errado. Vou pausar só um pouquinho para autorizar a entrada de alguém aqui que chegou um pouquinho atrasado. Bom, uma outra forma de se avaliar a instituição é a chamada avaliação externa, né? A avaliação externa é quando é enviado para a instituição uma comissão formada de 2 professores, eles passam 2 ou 3 dias na instituição, ou mais, dependendo do tamanho da instituição, para avaliar a instituição como um todo, certo? O processo de avaliação interna, ou autoavaliação, né, ele é um processo permanente para a instituição. Todo ano tem que ser feito um processo de avaliação, tanto que todo semestre vocês preenchem, né, o instrumento de avaliação da docência. E outras avaliações são feitas. Por exemplo, a CPA fez no ano passado uma avaliação sobre a qualidade da comida oferecida no RU. Né? Esse estudo já foi entregue para os dirigentes, para o reitor. Né? Também foi feita uma avaliação das refeições servidas pelas cantinas. E até uma avaliação sobre a lotação no circular também a gente já fez. Né? Todos esses resultados são entregues para os gestores para que eles tomem as devidas providências. Certo? Mas a avaliação externa, que é feita também pelo INEP, né? Para quem não lembra, o INEP é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. É o mesmo órgão que cuida do Enem, certo? A CONAS, aquela comissão, ela pensa, né, e determina como deve ser o processo de avaliação. E o INEP é o órgão responsável pela execução, né? Por colocar a mão na massa e fazer acontecer. E as avaliações externas que o INEP, né, realiza através desses professores, né, especialistas de universidades diferentes da região onde ele vai avaliar. Esses professores são da área de formação, ou seja, são biomédicos, né, quando vão avaliar o curso de biomedicina, ou são da área de gestão de universidade, quando vai avaliar a universidade como um todo. Então, essa avaliação, ela só ocorre a cada 10 anos, certo? As instituições, elas têm o ato de credenciamento com validade para 10 anos. Então, a universidade pode funcionar tranquilamente durante um período de 10 anos. Quando se encerra esse período, o INEP manda uma comissão para cá, a comissão avalia a universidade como um todo, dá uma nota para a universidade e diz se a universidade pode continuar ou não. Se a universidade tirar conceito 3, 4 ou 5, que é o conceito máximo, ela vai poder continuar funcionando por mais 10 anos. Se ela tirar conceito 2 ou 1,
ela passa por um processo, né, de acompanhamento, que dá um prazo de mais ou menos 1 ano para que ela resolva os problemas, e aí sim é dado o credenciamento da instituição, né? A gente chama de credenciamento ou recredenciamento. Para vocês terem ideia, o FRN foi recredenciado em 2013. Então, portanto, o nosso recredenciamento tem validade até 2023. Então, por incrível que pareça, a instituição já está se preparando para receber uma comissão em 2023, que vai avaliar a universidade e dizer se ela pode funcionar por mais de 10 anos, portanto, até 2033. Ok? Bom, com relação à avaliação dos cursos, essa avaliação ela acontece em loco, da mesma forma que a avaliação da instituição como um todo, vão ser enviados para a instituição docentes, né, com formação na área do curso. Então, se for o caso do curso de biomedicina, vão vir 2 biomédicos de lugares diferentes do Brasil, eles são sorteados, muitas vezes nem se conhecem, às vezes conhecidos, de já terem avaliado juntos, se conhecem. Então, esses professores, eles vêm avaliar o curso em loco. Eles vêm aqui para a cidade, vêm para Natal. Se o curso for em Natal, eles ficam em Natal. Se for em Caicó, vai para Caicó. Enfim, aonde for o curso, eles vão para lá. E aí eles conversam com professores, eles fazem reuniões com os alunos, jogam as perguntas capciosas para os alunos, entendeu? Visitam cada sala de aula, cada laboratório, abre as gavetas, abre as estantes, vê se tem material, vê se tem equipamento, vê se as coisas estão em dia, entendeu? Analisa o projeto pedagógico do curso. Então, ele faz um pente fino no curso. E no final, depois de tudo isso, eles preenchem um formulário e dão uma nota para o curso, certo? O nosso curso de biomedicina passou por um processo desse, do ato de reconhecimento, certo? Quando a gente estava formando a primeira turma, isso aconteceu em 2007, né? Mostrei na atividade de ontem para vocês, a gente passou por um processo de reconhecimento e tiramos conceito 4. Né? Não tirou 5 por causa da questão da acessibilidade do laboratório escola. Para as universidades e faculdades privadas, os cursos também passam no processo de autorização. Então, para começar, é preciso que uma comissão diga que tem condições de começar. E aí, quando está para formar a primeira turma, outra comissão faz o reconhecimento do curso. Para as instituições públicas, isso aqui não existe, certo? Apenas o reconhecimento é feito quando a instituição pública vai formar a primeira turma, certo? Agora, se o curso não fizer a prova do ENAD, né, a cada 3 ou 4 anos ele é submetido a uma nova avaliação para reconhecimento, né, ou, na verdade, para renovação desse reconhecimento, certo? Ou, se ele fizer ENAD e tirar um conceito 1 ou 2, ele também vai ter que passar por um processo de reconhecimento. O INEP manda a comissão aqui para ver o que é que tem de errado nesse curso, porque ele tirou o conceito 1 ou 2, certo? O nosso conceito é 4. Tem sido 4, né? Foi 5, mas tem sido 4 desde então, portanto, o nosso curso não precisa receber comissão, e até agora a gente não precisou receber comissão. Ok? Finalmente, a última parte do processo de avaliação é exatamente o ENAD, que é a sigla de Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes. O ENAD é um processo de avaliação com 2 provas e um questionário. Uma prova de conhecimentos gerais e uma prova de conhecimentos específicos. Então, vocês vão responder uma prova sobre coisas do dia a dia, sobre política, sobre saneamento, etc. Tal, e uma outra prova sobre biomedicina, então sobre os conteúdos, as disciplinas, as áreas de habilitação do curso. Um mês antes de fazer essas 2 provas, os estudantes eles são convidados a responder um questionário que fala sobre o curso. Então, vocês vão dizer o que estava bom, o que estava ruim, vão responder esse questionário, que tem a finalidade de fazer uma avaliação do curso via aluno, e também tem a finalidade de conhecer quem é o aluno que está se formando na instituição. Então, perguntas de natureza pessoal e social dos estudantes, certo? Então, o ENAD da biomedicina, o último ENAD da biomedicina, aconteceu no ano passado. Eu não me lembro agora o mês, foi outubro, foi novembro, acho que foi novembro, né? E esse resultado eles costumam demorar nas atividades regulares. Geralmente, o resultado do ENAD de um ano sai no ano seguinte, mais ou menos na mesma época. Então, se for em novembro, a previsão seria sair em novembro desse ano. Mas, com a questão da pandemia, a gente não tem ideia de quanto mais isso vai atrasar. Ok? Então, esse aqui é um panorama geral do que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Vamos falar um pouquinho sobre como é que acontece a avaliação dos cursos.
certo? Quando os avaliadores vêm na instituição em loco para avaliar o curso. Na avaliação do curso, os avaliadores eles consideram 3 dimensões distintas, como vocês podem ver aí. Uma relacionada ao projeto pedagógico do curso, que é o que a gente chama aqui de organização didático-pedagógica, é a chamada dimensão 1. A outra dimensão está relacionada aos docentes, que é a dimensão 2, que é chamada aqui de corpo docente e tutorial. Tutorial quando o curso é um curso à distância, não é o nosso caso. E a terceira dimensão é a de infraestrutura, que vai avaliar, né, os prédios, os laboratórios, a sala de aula, os recursos de informática, né, as condições da coordenação, do atendimento, disponibilidade de técnicos, etc. Certo? Como vocês podem ver, cada uma dessas dimensões elas podem receber um conceito que vai variar de 1 a 5. Certo? Em todas elas, o conceito varia de 1 a 5. Dependendo da natureza da avaliação, se for autorização ou reconhecimento do curso, elas podem ter pesos diferentes. Então, para um curso funcionar, para começar, que é o caso da autorização, né, a dimensão 1 tem peso 30, a 2 também, e a dimensão 4 tem peso 40. Ou seja, percebam que para começar um curso, o aspecto infraestrutura é mais importante. Né? Mas depois que o curso já está funcionando, ou seja, para reconhecimento ou renovação de reconhecimento, quem passa a ter mais importância é o projeto pedagógico do curso, porque imagina-se que infraestrutura e o corpo docente já estão estabelecidos. Certo? Então, dentre essas 3 dimensões, são feitas diversas perguntas, são 20 e tantas, 30 e tantas perguntas para cada uma dos aspectos relacionados a essas dimensões. Eu vou mostrar apenas uma geral para vocês terem ideia do que eles procuram saber nesses cursos. Então, na organização didático-pedagógica, uma coisa que se avalia é o contexto educacional. O que significa isso? O contexto educacional é se verificar se existe pertinência naquele curso, né? Se faz sentido aquele curso existir naquela instituição, naquela cidade, né? Naquele estado e até mesmo naquela região. Imagine um local onde você tem dezenas de cursos de direito. Faz sentido você ter um outro curso de direito? Né? Ou se você quer formar um curso de oceanografia no estado do Mato Grosso do Sul. Faz sentido um curso de oceanografia no estado do Mato Grosso do Sul? Tem essa questão do contexto, da inserção do curso na região, é avaliada. Se o curso não é só mais um, ou se é um curso que está colocado num local inadequado, né? Se não tem mercado de trabalho para aquele curso. Então, a pertinência dos cursos na instituição é um aspecto que é avaliado na visita em loco. As políticas institucionais no âmbito do curso. As políticas institucionais são as ações que a instituição desenvolve com o sentido de beneficiar ou facilitar o funcionamento de um curso, certo? Então, disponibilizar uma bolsa de monitoria, disponibilizar processos seletivos para iniciação científica, bolsa transporte, se a instituição oferece uma residência, certo? Então, são políticas institucionais para beneficiar o curso. Se o curso é atendido por projetos de ensino, né, que valorizam a melhoria da qualidade do ensino, os avaliadores eles veem se a instituição faz isso para todos os cursos e se aquele curso que ele está avaliando também está sendo beneficiado por essas políticas. Então, são as políticas no âmbito do curso. O objetivo do curso e o perfil. Certo? Eles estabelecem uma relação entre os objetivos do perfil, a estrutura e o conteúdo dos currículos. Então, vejam só. Imagine que o curso de biomedicina é um curso que tem o objetivo de formar um profissional generalista e que a habilitação vai ser em análises clínicas, certo? Aí você tem um curso extremamente voltado, por exemplo, para a imagem, com disciplinas totalmente direcionadas para a área de imagem. Né? Então, não existe aí um desequilíbrio, né, entre o que se pretende formar e quais são as disciplinas que estão sendo ministradas naquele curso. Então, deve ter coerência entre isso. Né? Se é um curso para análises clínicas, ele deve direcionar os conteúdos curriculares para essa área. Né? E aí, uma vez o profissional formado, vai se ver se aquele profissional tem competência para executar aquela área.
certo? Não sei se vocês lembram que na atividade passada, a gente falou que para poder aprovar o curso de biomedicina na UFRN, a gente teve que fazer um jogo de cintura, né? A gente disse que o curso era para formar profissional para área de imagem e não falou nada em análises clínicas. Mas se você pegasse o currículo, você ia ver que ele só tinha coisa relacionada à imagem, né? Então, convenceu o pessoal. Depois que o curso foi aprovado, foi que a gente deu o golpe e a gente começou a incluir, né, outras coisas dos interesses da biomedicina no curso, né? Mas isso, quando o avaliador vai ver, ele tem que ver essa coerência, né? E a gente tinha... Quanto tempo o curso dura? 4 anos e meio. Então, a gente tinha 4 anos e meio para modificar isso antes de receber os avaliadores, né? E deixar o curso do jeito que a gente queria, e não do jeito que a gente teve que fazer para poder aprovar. Certo? Os estágios supervisionados é avaliado aqui se os estágios supervisionados são realizados, se tem processo seletivo, né, se tem supervisão propriamente dita, se eles têm aquelas horas que estão previstas nas diretrizes curriculares, no nosso caso aqui 500 horas, se o curso tem atividade complementar, se tem trabalho de conclusão do curso, né, se existe apoio ao discente disponível, né, para que ele possa continuar seu curso tranquilamente, e as tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, se o curso disponibiliza computador, né, se tem um SIGA, por exemplo, né, se tem internet. Então, são aspectos que são considerados na organização pedagógica, né? E, finalmente, os procedimentos de avaliação, como é que são feitas as avaliações, as atividades teóricas, avaliação de atividade prática, etc. Esse é só um resumo da dimensão 1. Na verdade, são mais de 30 questões. Eu dei uma resumida aqui e juntei questões diferentes em um mesmo tópico para vocês terem uma ideia. No corpo docente, se avalia basicamente 2 coisas aí: os professores e o coordenador do curso, certo? No que diz respeito à gestão do curso, vai se verificar aí a atuação do coordenador e o núcleo docente estruturante. Não sei se vocês sabem, o curso de biomedicina, ele tem esse núcleo, né, núcleo docente estruturante, que é um conjunto de professores mais antigos do curso, aqueles que se dedicam mais ao curso, que cuidam do curso por mais tempo, e que esse núcleo ele tem um papel muito importante, que é fazer diagnóstico, estudar o que está acontecendo com o curso e tomar providências, né? Pensar no curso, pensar em estratégias e propor essas estratégias para o colegiado. Então, o NDE, digamos assim, é a mente que pensa o funcionamento de um curso. Então, o avaliador ele quer saber se existe um NDE no curso, entendeu? E se esse núcleo se reúne, né? Ele procura as atas das reuniões. Ah, tem NDE? Tem. Então, cadê as atas das reuniões? Então, se não tiver ata, você não tem como provar que o NDE se reuniu. Se vier avaliador agora, a gente está bem demais na fita, né, Hermeton? A gente fez, acho que umas 20 reuniões nos últimos dias só para poder a gente conseguir validar as disciplinas que iriam ser ofertadas agora no semestre 2020.5. Eu acho que a gente foi o único colegiado que fez esse monte de reunião, não é não? Eu acho que sim, viu? Eu acho que todos tiveram que fazer, né? Algumas. Mas a quantidade de reunião que a gente fez para poder dar conta de tudo isso. Foram várias. Exatamente. Parabéns. Está sempre fazendo melhor que os outros. Outro aspecto importante que os avaliadores observam é a experiência profissional dos professores, né? Se o pessoal tem mais tempo de casa, se todo mundo é novinho. A experiência de gestão acadêmica do coordenador, por isso que é muito importante que o coordenador tenha tido alguma experiência anterior, ou seja, coordenação mesmo de curso, ou se ele foi chefe de departamento, supervisor de estágio, enfim, qualquer experiência de gestão para um coordenador é importante, certo? O regime de trabalho, que é a carga horária dos professores e do coordenador do curso, né? Isso aqui é muito importante, a gente nunca tem problema com isso, porque todos nós somos contratados com uma carga horária máxima, que é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. Nós não elegemos coordenador com carga horária menor que isso, todos eles têm isso. A experiência profissional é outro aspecto importante, e nisso aqui a gente não é lá tão bem, porque a maioria dos professores dos cursos da UFRN são acadêmicos. São professores que tiveram a sua vida profissional inteira dentro de universidade, fazendo pesquisa, mestrado, doutorado, etc. Né? Mas é muito importante para um curso ter no corpo docente aquelas pessoas que tiveram experiência fora da academia. Né? Gente que trabalhou em laboratório, gente que trabalhou na Liga contra o Câncer,
né? Isso é importante para os cursos. Nesse aspecto aí, as instituições privadas costumam levar uma vantagem. Por quê? Porque elas contratam o professor com a carga horária pequenininha, só para ele dar aula e ir embora, e aí, para poder sobreviver, ele necessariamente precisa trabalhar fora disso. Então, normalmente, é um pessoal que trabalha em laboratório, dá uma aulinha aqui na particular, entendeu? Então, eles conseguem manejar um pouco melhor do que isso. Mas na nossa instituição, a gente tem algumas pessoas que têm essa experiência profissional. Não são muitas, mas tem Hermeton, é um exemplo de uma pessoa que tem uma vasta experiência na área de análises clínicas, né? E depois vai falar disso para vocês. Avaliar a titulação do corpo docente, quem tem doutorado, quem não tem, o funcionamento do colegiado do curso também através das atas, e a produção científica, né? Artigos publicados, participação em congressos, palestras, esse tipo de coisa. Então, é um pente fino no corpo docente também, né? E, finalmente, a infraestrutura é prédio, é sala de aula, né? É espaço de trabalho para os professores, é a secretaria da coordenação, entendeu? Eles vêm saber se os alunos têm acesso a equipamento de informática. Na reunião que eles fazem com os alunos, eles sempre perguntam: vocês têm acesso livre ao computador? Né? E pergunta também para o coordenador do curso: coordenador, os alunos do seu curso têm acesso livre a computador? É engraçado que muitas instituições e coordenadores têm, sim, nós temos um laboratório de informática muito bom. Aí leva o avaliador lá para o laboratório de informática, quando ele vê lá aquele monte de computador, tudo bonitinho, tudo em dia, com Windows, tudo legal funcionando, né? Aí, quando a gente vai conversar com os alunos, aí eles dizem: tem esse laboratório de informática, mas a gente só pode entrar lá na hora de uma aula. Ou seja, o aluno não tem a liberdade de ir para aquele computador, estudar, fazer suas pesquisas, escrever seus trabalhos, etc. Tal. Então, aqui é considerado exatamente o acesso dos alunos a equipamento de informática. E nas instituições privadas não costumam deixar os alunos acessar esses equipamentos sem a presença do professor ou sem a realização de uma aula. Nós temos lá no Biociências o nosso Labinfo, e depois eu conto a história dele para vocês entenderem, né, que tem esse papel de atender aos nossos cursos. A gente já brigou muito com o pessoal do Centro de Ciências da Saúde, porque vocês sabem que os cursos todos da saúde fazem a parte básica lá no Biociências, né? Mas o Labinfo, ele é para ser dedicado exclusivamente para os cursos do Biociências, ou seja, biomedicina, biologia, ecologia e aquicultura. Os outros cursos não é para ter acesso ao laboratório de informática, né? Mas, às vezes, eu passo lá e vejo alunos de outros cursos participando. Então, mas isso foi uma confusão grande, porque eu me lembro quando chegou dinheiro do Reúne para compra de computadores para os alunos usarem, para a área de saúde foram 100 computadores. E o CCS chegou com o seguinte argumento: olha, nós temos muito mais cursos do que o Biociências. Biociências só tem 4 cursos, a gente tem 20 e tantos. Então, não tem sentido a gente dividir meio a meio. A gente fica com 80 computadores, eles ficam com 20. E assim foi. Nós ficamos com 20 e eles ficaram com 80. Sabe o que eles fizeram com os 80 computadores? Distribuíram entre os professores. Sabe o que nós fizemos? Colocamos no Labinfo. E aí os alunos de lá vieram usar os nossos computadores. Eu disse: não, procure os 80 que foram para lá. Foi uma confusão grande com isso. E a gente conseguiu manter essa regra até hoje. Não sei se ainda está rígido, como foi na minha época, que eu controlei ali o Labinfo, mas isso foi uma coisa que aconteceu. Então, se era 20 computadores, porque a gente só tem 4 cursos, então aqueles 20 computadores só vão ser utilizados por esses 4 cursos e não pelos demais. Ok? Os avaliadores, por incrível que pareça, eles vão em cada sala de aula, eles vão em cada laboratório, e eles vão à biblioteca consultar os livros que tem lá na biblioteca, né? Eles fazem por amostragem, obviamente, eles não vão ver todos os livros, mas quem estuda biomedicina, quem foi biomédico, sabe quais são os livros importantes, né? Livro de biologia celular, né? Sabe quem é um Junqueira e Carneiro, sabe quem é um Lenin, né? Sabe quem é um Guyton. Então, eles vão nesses livros-chave, né? E vão procurar esses livros na biblioteca. Né? Eles não simplesmente acreditam no número, não. Eles vão procurar onde é que está o livro. E aí também dá uma nota para isso. Né? Isso, inclusive, também foi tema de nossas reuniões de colegiado, né, recentemente, porque muitas das disciplinas, muitas não, todas as disciplinas que foram propostas para o semestre 2020.5, os professores colocaram bibliografia de livros que estavam na biblioteca. Só que nenhum de vocês tem acesso à biblioteca agora. A biblioteca está fechada.
né? Então, foi uma polêmica isso. Só, vocês têm que colocar a bibliografia que possa ser disponibilizada em formato digital, porque os alunos não podem entrar na biblioteca, né? E a gente teve que voltar a várias disciplinas para que os professores fizessem ajustes. A gente perdoa porque também ninguém está acostumado com esse momento, né? Com essa forma diferente de fazer as coisas. Mas todos eles atenderam, todos eles fizeram o que a gente pediu. E os laboratórios são avaliados em termos de qualidade, se os equipamentos são novos, se estão funcionando. Às vezes tem equipamento velho que funciona melhor que novo, viu? Os novos quebram muito fácil. Se a quantidade de equipamento é suficiente para todo mundo e se tem técnicos de laboratório que cuidam dos laboratórios e deixam tudo em dia. Então, essas são as 3 dimensões, né, que são avaliadas numa avaliação em loco dos cursos. Tudo isso recebe conceito de 1 a 5, depois é feita uma média e se dá a nota do curso, né? Nós fomos submetidos a esse processo de avaliação uma única vez, né, que foi quando a gente formou a nossa primeira turma. Nessa época, tu já estava aqui, né, Hermeto? Ou não? Já, eu dei aula para a primeira turma antes de eles se formarem, antes de fazer o ENAD. Ontem você perdeu, viu? A gente falou um pouquinho sobre a história da biomedicina, né? E você foi citado lá como a pessoa que viabilizou análises clínicas, né? Que eu expliquei para eles que a gente precisou montar uma estratégia para que o curso fosse aprovado, né? Em todas as instâncias. E se a gente dissesse que ia ter análises clínicas, o pessoal dos conselhos, da farmácia, não ia deixar o curso andar. Então, a gente dedicou o curso inteiro para a imagem. Não foi mentira, a imagem até hoje é uma habilitação do curso, a gente não extinguiu ela, mas à medida que a gente foi andando com o curso, a gente foi modificando o projeto, incluindo análises clínicas, e isso foi possível porque Hermeton tem essa experiência na análise clínica, e a gente montou junto todas as disciplinas, os estágios, pensamos no laboratório escola, né? Então foi um processo duro, que levou muito tempo, mas que deu certo. Quando os avaliadores chegaram, já estava tudo direitinho. A gente só não tinha o laboratório escola construído, mas estava nas ideias, né? E os convênios todos, né, que não existiam, foi bem difícil no começo. Isso. Para isso, Hermeton consegue vender geladeira na Antártida sem nenhum problema, né? Porque você chegar em laboratório particular de farmacêutico e convencer o cara a aceitar aluno de biomedicina para estágio foi dureza, né? Mas conseguimos. Tanto que a gente tem vagas aí à vontade, pelo menos para análise clínica a gente tem vagas à vontade. E não, até as públicas era complicado naquela época, né? Porque os chefes eram farmacêuticos e eram eles que permitiam os estágios, né? Exato. E aí eu escutei muita gente querendo dizer não, mas eu ia de um lado para o outro, ia negociando e mostrava o documento do convênio com a UFRN, que não tinha limitação para farmácia, e aí era amplo para todo mundo, e terminou que eles não tinham como dizer não, né? Porque no final eu ficava forçando eles dizerem que não queria receber porque era biomédico, mas eles não podiam dizer. E eu ia, e tem vaga? E não sei o quê. E quantas pessoas tem? Quantas vagas tem? Quantos estagiários? Em que horário? E tal horário está livre? Até que eles não tinham como dizer não. Aí nessa história deu certo, mas foi muita porta na cara no começo. Foi. Mas, assim, pelo menos o bom é quando eles recebiam os alunos, aí eles não queriam mais outros, né? E tem mais alunos de biomedicina aí. Tanto que muitos dos alunos acabaram virando responsável técnico por laboratórios, né? Exato, foram contratados nos particulares, foram para os hospitais, passaram nos concursos. A gente tem biomédico hoje na maioria desses hospitais grandes, né? Como, por exemplo, o Hospital da Prefeitura, por exemplo, que é chefiado por um biomédico formado pela gente, que é João Paulino, que é fantástico. É o chefe de lá, é o chefe do João Machado do lado. Então, ele é muito bom, e ele ampliou um monte de vaga que a gente precisava, né? A gente tem no Hemonorte, tem Isaac, da segunda turma, que é biomédico também. A gente tem Catarina no UOL, a gente tem Ana Elizabeth da primeira turma no UOL, a gente tem muita gente que saiu passando nos concursos, sendo chamado e começando a trabalhar. Derlei, que é o chefe do LACEN, né? É o chefe do LACEN. Já tem quase um ano já. Ele é o chefe do LACEN, ele é muito bom, foi aluno nosso também, é fantástico. A gente tem Bruno Tardelli, que está como um pesquisador
do Evandro Chagas, né? Que é isso. um centro de referência na saúde pública, né? A gente tem muita gente boa que se espalhou pelo país e aqui no estado... Na Promata, e desse eu fui fazer lá e foi um aluno que me recebeu, ex-aluno de biomedicina, responsável pelo laboratório. Edmar tá lá, tá Edmar, já foi Ranieri, a própria Ana Elizabeth, Érica, uma galera, assim, tudo formado com a gente, que foi se espalhando, e tem lugar que não quer mais farmacêutico. Os donos são farmacêuticos e eles não querem farmacêuticos. Teve um, inclusive, que veio me dizer que ele recebeu uma punição do conselho, porque o conselho disse que ele tinha que contratar farmacêutico. E ele disse que o laboratório era dele, ele contratava quem ele quisesse, e ele decidiu por contratar biomédico. E aí muita gente diz assim, porque o biomédico ganha menos que o farmacêutico. Não é verdade. Ele estava pagando o mesmo salário que ele pagava para um farmacêutico, que ele pagava para o biomédico do laboratório, era o mesmo salário. Então, não é isso. Na verdade, com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que o curso de biomedicina é um curso voltado para laboratório, né? Enquanto que o curso de farmácia é um curso voltado para medicamento e que tem algumas disciplinas de laboratório diferente, né? E aí as pessoas começaram a perceber que aquele é o melhor profissional para a área. Inclusive, eu estava num congresso uma vez em Pernambuco e do meu lado estava um americano, um biomédico americano, e aí um farmacêutico estava dando uma palestra sobre hematologia. E aí ele olhou para mim, e quando viu a formação, né, do palestrante, aí ele junto de mim, ele perguntou por que um farmacêutico estava dando uma palestra sobre hematologia, por que não era um biomédico, um medical technologist, né? E aí eu disse que no Brasil os farmacêuticos, assim como em Portugal, ocuparam esse nicho que os médicos deixaram de ocupar, né? E aí eles ocuparam esse nicho e depois a gente começou, a gente criou um curso específico para a área e o curso foi crescendo, crescendo, crescendo e realmente se tornou um curso que é referência. Por exemplo, em Recife você não tem mais farmacêutico sendo contratado em análises clínicas, não existe mais. Em São Paulo você não tem, é muito raro você ver um farmacêutico bioquímico nos laboratórios, é muito raro. Na Universidade de Minnesota, que foi a primeira universidade que criou o curso de biomedicina nos Estados Unidos, né, o Medical Technology, onde eu fiz parte do meu doutorado, eu visitei o departamento, fantástico. É um departamento, assim, que não existe outro profissional trabalhando com análises clínicas que não um Medical Technologist, não existe. Aquele profissional é formado e o currículo dele é igual ao nosso, é exatamente igual. Eu tenho, inclusive, amigos biomédicos formados comigo, que foram tanto para o Canadá, como para os Estados Unidos, como para Portugal, assim, conseguiram se inserir em Portugal, na Inglaterra, né? Em Canadá, eu tenho alguns amigos lá. Então, assim, inclusive gente formada com a gente, viu? Gente formada com a gente, que foi para o Canadá e que conseguiu vaga como biomédico no Canadá e trabalha como biomédico. O curso cada vez só melhora, eu acho. Sabe, a gente teve uma diminuição da qualidade, um período, mas a gente conseguiu resgatar essa qualidade e ela cresce a cada dia mais, né? Mas eu disse isso para a primeira turma de biomedicina e eu digo para todo mundo, cada um vai ter a biomedicina que construiu. A universidade, ela dá a mesma oportunidade, mas ela não dá a mesma formação para todo mundo. Por quê? Porque a formação do aluno, ela não depende só da universidade, dos professores, da estrutura, ela depende dele, né? Ela depende dele. Se ele não vai atrás, se ele não se empenha, se ele não estuda, se ele não procura, né? Se ele não cuida da formação dele, você vai ver na mesma sala pessoas com níveis completamente diferentes que tiveram o mesmo ensino, mas não tiveram a mesma aprendizagem, né? O ensino foi o mesmo, mas a aprendizagem foi totalmente diferente. Então, a qualidade, essa que a Alexandre está mostrando, que é que o MEC faz, buscando analisar os cursos no país inteiro, essa qualidade, ela é a mesma do ponto de vista de ensino na instituição, mas não é a mesma vista do ponto de vista da aprendizagem. Porque cada aluno vai ter a aprendizagem que buscou, né? Então, aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que se empenha, que faz estágio, que não só vai para a aula, assistir uma aula, depois vai embora, aquela pessoa que se dedica e que cuida do seu futuro, o futuro dela é totalmente diferente. Totalmente diferente.
Então, a biomedicina, ela é diferente para cada pessoa, porque ela depende de como essa pessoa encarou a biomedicina, né? Mas a UFRN, ela dá todos os instrumentos possíveis para que você tenha uma boa formação. Se você não tem, isso não é culpa da UFRN, né? Bom, e aí vamos entrando já nesse mesmo caminho, né? Já que a gente está falando de qualidade de formação, eu vou continuar aqui a nossa atividade, exatamente mostrando como é que está a qualidade da nossa formação, certo? Em relação ao país como um todo. Então, a gente vai fazer um breve resumo, uma comparação, né, entre o que aconteceu nos ENADES de 2013 e 2016. Eu não coloquei, obviamente, 2019, porque os resultados ainda não foram oficialmente divulgados pelo INEP, certo? Então, vamos lá. Aqui é um resumo rápido sobre o que é os sinais, eu já falei para vocês. E aqui é a variação das notas ao longo das avaliações como um todo, né? Então, vocês podem ver aí, nós tivemos aí o conceito 4.52 em 2007, né? Que foi arredondado, já era 5, né? No arredondamento ele vai para 5. Aqui está a tabela de arredondamento que o INEP usa para dar os conceitos. Então, a gente tem aqui os conceitos contínuos e aqui o conceito a faixa, né? Que é o chamado conceito INADE. Então, a gente tem a faixa 1, 2, 3, 4, 5, onde 5 é um curso de excelência, é o curso melhor que pode existir. Então, a gente tem aqui 4.52, né? Então, a gente tem de 3.95 a 5, é considerado 5. Então, a gente tem desde 2007 conceito 5. E esse conceito 5 foi para o topo aqui em 2010 e apenas em 2014, porque apesar da nota ter sido atribuída em 2013, a gente só foi saber dela em 2014, como eu falei, o resultado é divulgado sempre no ano seguinte. Então, o ENADE foi realizado em 2013, mas o resultado a gente só soube até só em 2014. Então, a gente pode dizer o seguinte, de 2007 até 2014, o FRN foi conceito 5 para o curso de biomedicina, né? E aí, já em 2014, a gente teve a nota 3.76, que levou a gente para dentro do conceito 4, assim como a nota de 2016, que a gente continuou em conceito 4. Então, a gente foi por duas avaliações, conceito 5, e nas duas últimas avaliações, conceito 4, e eu desejo que muito meu coração, que é de 2019, volte para ser 5. Não sei como é que vai ser. Vejam só que coisas interessantes. Eu vou fazer sempre uma comparação, certo? 2013, 2016, o que foi que aconteceu. Aqui, esses dois gráficos, eles mostram a distribuição dos cursos que participaram do ENADE nessas duas avaliações, certo? Veja, aqui não são os cursos de biomedicina que existem, são os cursos que participaram do ENADE, certo? Lembre-se que esse processo de avaliação do ENADE só acontece quando o curso está formando pelo menos uma turma. Então, cursos novos, cursos que tenham menos de 4 anos, eles não participam porque não tem aluno formado, né? Ou para se formar, digamos assim. Então, em 2013, vejam aqui, o estado de São Paulo tinha menos de 50 cursos participando, né? A gente tem aqui o total aqui no gráfico de 50, o estado de São Paulo tinha pouco menos de 50 cursos. E o Rio Grande do Norte está aqui, ó, em 2013 tinha um curso apenas de biomedicina, que era exatamente o nosso curso, certo? Aí já em 2016, vejam só, o estado de São Paulo tinha aqui 70 cursos participando, 20 cursos a mais em 3 anos. Né? Enquanto que aqui o Rio Grande do Norte, tínhamos 2 cursos, que era o nosso e o da UNP. Então, a gente vê aqui que a escala subiu de 50 cursos, né, que foi o máximo por estado, aqui, né, para uma quantidade maior de cursos. Esse outro gráfico, ele mostra a distribuição das notas por faixas. Então, vejam, o conceito do curso varia de 1 a 5, mas as provas valem de 1 a 10, certo? Eles fazem um cálculo para calcular o conceito do curso, mas cada uma das provas, tanto a prova de conhecimentos gerais como de conhecimento específico, elas valem 10. Então, esses gráficos mostram como ficaram distribuídos as provas em 2013 e em 2016. Então, essa aqui da esquerda é de 2013 e aqui é de 2016, como foram as notas médias de todos os alunos de biomedicina do Brasil. Então, vejam que a maior parte dos alunos tirou de 4 a 5, numa prova que valia 10, ou 40 a 50, numa prova que valia 100. Não é uma coisa muito boa, né?
a gente pode observar nesse mesmo gráfico que ninguém acertou a prova toda ou tirou mais que 90 pontos. Certo? E aqui, em 2016, né, a gente vê que houve uma variação negativa em termos qualitativos. Né? Se a gente for comparar os dois picos aqui das notas de 40 a 50, a gente tinha aqui mais ou menos 26%, né, dos alunos tirando aqui de 40 a 50, entendeu? E a gente tinha aqui 23, 24%, né, de 50 a 60. Em 2016, veja, os alunos que tiraram 40 a 50 caiu, subiu aqui para 30, mas, em compensação, os que tiraram melhores notas diminuiu, né, para mais ou menos 20%, que, comparando esses dois, né, essas duas colunas. Podemos ver aqui claramente que a gente aqui tinha uma quantidade de alunos, né, menor, com a nota de 50 a 60. Né? A gente tinha aqui 20 e poucos por cento, e aqui a gente limitou em 20%. Certo? Mais uma coisa, são os alunos que tiraram entre 70 e 80, não é? Que foi quase 5%, né? A gente tem aqui essa linha de 5%, mais ou menos 4% dos estudantes, e em 2016, essa quantidade de alunos ficou menor. Uma coisa interessante que a gente vai ver também aqui é quando a gente compara o tipo de instituição e a região, certo? Então, aqui nós temos, nesse primeiro quadro à esquerda, aqui, uma comparação de desempenho entre as instituições privadas e as instituições públicas, certo? Não sei se vocês lembram que a gente mostrou anteriormente que a maior parte dos cursos estão nas instituições privadas. Então, a gente tem aqui uma variação de 53,6 a 55,6 das instituições públicas, enquanto que as privadas variou de 46,1 para 46,9, mostrando claramente que nós, na instituição pública, temos desempenho melhor. Se a gente for comparar por região, a gente vê claramente aqui que a região sul é a que tem o melhor desempenho. Já tinha dito isso para vocês, os melhores cursos estão lá, certo? O Nordeste está aqui, né, em terceiro lugar de todas as regiões do Brasil, né? Atrás do Sul, que está em primeiro, e do Sudeste, que está em segundo lugar. E, finalmente, quando a gente compara o tamanho das instituições, aqui, independente delas serem públicas ou privadas, o tamanho da instituição, a gente vê que as instituições maiores, que são as universidades, elas têm um desempenho, né, razoavelmente melhor do que os centros universitários, que são menores, e das faculdades, que são menores ainda, que são só pequenas quantidades de cursos. Aqui a gente mostra a participação, né, numérica, né, do que aconteceu aqui em 2016. Aqui eu botei só 2016 para a gente ter uma ideia de como é a distribuição dos cursos nas instituições, né, que fizeram o ENAD. Então, a gente tem aqui um total de 235 cursos no Brasil que fizeram a prova, apenas 26 foram de instituições públicas, 209 foram de privadas. Aqui na região Nordeste, 38 instituições fizeram a prova, foram 34 das instituições particulares e apenas 4 instituições públicas fizeram a prova. Vejam só, foi a gente mais 3. Tá? Vejam como a quantidade é bem diferente. E, finalmente, aqui é a distribuição. Eu achei interessante destacar isso aqui para vocês terem uma ideia de como é que é o perfil do nosso curso. A distribuição dos alunos que fizeram a prova por faixa etária, né, e por sexo, feminino aqui e masculino aqui. E aí eu destaquei aqui para vocês verem que coisa interessante. Nós temos quase que 80% dos alunos de biomedicina do sexo feminino. Né? Não precisa ir muito longe, não é só olhar, a gente olhar aqui para essa sala que a gente constata essa desproporção, né? Uma quantidade muito maior de mulheres do que de homens no curso. Aí eu não sei se é porque as meninas gostam mais da área de biomedicina ou se é porque elas são mais estudiosas do que os meninos. Eu acho que é a segunda opção. Esse gráfico é engraçado, ele é interessante. Ele mostra que a questão das políticas afirmativas, né? Ou seja, as cotas, entendeu? As cotas sociais, as cotas por
oriundos de escola pública, de uma forma geral. Eles colocaram todas as pessoas que entraram via cotas ou via ações afirmativas, cotas regionais, etc. Tal, né, e separaram. Então, a gente pode ver aqui, esse grupo aqui é o total, né, aqui dividido por cor e raça, branco, preto, amarelo, etc. Tal, né. Aqui foram os que tiveram acesso a alguma política de ingresso e aqui os que não tiveram acesso. Então, a gente vê aqui que a biomedicina, a gente tem quase 43% dos estudantes entrando por alguma forma, algum tipo de cota, né, algum tipo de política, né, de inclusão social. Então, a gente vê que não é a maioria, né, a maioria dos alunos eles entram pela ampla concorrência e não pelas cotas. Esse outro gráfico aqui está relacionado à escola que o aluno cursou o ensino médio. Esse aqui é super interessante de ver. Vejam só que, nessa primeira coluna, né, nós temos aqui a instituição que você está fazendo biomedicina, ou melhor, que você fez, né, porque o aluno que está fazendo essa prova ele já está terminando o curso, ou terminou o curso. Então, instituição pública, instituição privada. E aqui, como foi que ele cursou o ensino médio? Certo? Então, aqui, o estudante que fez o ensino médio todo em escola pública, em seguida, o estudante que fez o ensino médio todo em escola privada e outras alternativas, a gente vai se deter só nesses dois aqui. Vejam só que interessante. Os estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública, a maioria deles está nas universidades privadas. Entendeu? Enquanto que o estudante que fez todo o seu ensino médio em escola particular, ele está, em sua maioria, nas universidades públicas. Então, o que é que aconteceu aí foi uma inversão, né? Quem estava na escola privada foi para a pública, né? E quem estava na escola pública foi para a universidade privada. E isso é normal, isso vem sempre acontecendo, e isso mostra duas coisas importantes, que o ensino médio público, ele é muito inferior ao ensino médio privado. E o contrário é verdadeiro também, que o ensino superior público é muito melhor do que o ensino superior privado. Né? Isso é muito interessante. Por que as escolas privadas conseguem fazer uma formação melhor dos seus alunos, mas as universidades não? Né? Coisa para a gente pensar, certo? Esse aqui, existem vários aspectos, várias tabelas que são resultados desse ENADE, certo? Que vocês podem ter acesso. Eu coloquei todo esse material disponível lá no tópico dessa aula no SIGA. Vocês podem acessar o documento como um todo e ver tudo que tem lá. Não coloquei tudo não, senão a gente ia ficar com a aula muito extensa. Eu destaquei apenas algumas coisas que eu considerei relevantes. Esse aqui eu achei super interessante. É um gráfico que mostra a quantidade de horas semanais que os estudantes de biomedicina se dedicam durante o curso. Então, veja só que eu achei gritante esse número aqui. Para começar aqui, eu gosto muito dessa sinceridade, né? Teve aluno que diz que não estuda hora nenhuma. Ele apenas assiste às aulas. E o mais surpreendente é que isso corresponde a 2,5%. Você tem 2,5% do aluno que está se formando que não estudou hora nenhuma e está se formando. Né? Então, o processo de avaliação desses cursos provavelmente não foi muito bom. E o que mais me surpreendeu é que dentro dessa ralé aí, que eu vou chamar esse povo aí de ralé, 1,5% a maioria, portanto, é do sexo feminino. Né? Então, as meninas, quando não gostam de estudar, não gostam mesmo. Mas o que me surpreende mais nesse gráfico é que a gente tem a maioria dos estudantes, né, que estudam no máximo 3 horas por semana. 42,4% dos estudantes estudam no máximo 3 horas por semana. A gente tem 32,4% que estuda de 4 a 7 e 12% dos estudantes que estudam de 8 a 12. Apenas 10% dos estudantes dizem que estudam mais que 12 horas por semana. Né? Isso aqui é um aspecto que a gente pode tratar, né, nas políticas institucionais. O pessoal está estudando pouco. Ô, Alexandre, mas o bom é você ver que 74% dos estudantes estudam no mínimo 1 e no máximo 7. Isso é verdade. Isso é bom. Estudam, né? Estão estudando. Pelo menos a maioria, 74% está estudando. Pelo menos 1 hora e até 7, de 1 a 7 horas por semana. Isso é legal.
Esses gráficos aqui, que são, no caso aqui, os de 2013, se referem à distribuição das notas da prova de conhecimento específico, ou seja, dos conhecimentos em biomedicina, certo? Então, a gente mostra, mais uma vez, segue o desempenho no âmbito geral, o Nordeste está aqui em terceiro lugar, né? E a maior parte das notas estão distribuídas aqui entre 4, de 4 a 7, mais ou menos, certo? Mas aqui a gente consegue ver um pouco de notas boas, né? Aqui uma quantidade menor, obviamente, isso é a típica gaussiana, né, distribuição, mas a gente consegue ver muitos estudantes tirando de 7 a 8 e de 8 a 9, né? Isso revela uma coisa muito importante, pessoal, e eu quero que vocês tenham muita atenção com relação a isso. Óbvio que a gente tem que estudar as matérias do curso, óbvio que a gente vai ser um profissional de uma área específica da biomedicina e que a gente precisa saber muito a respeito dessa área para poder desempenhar com destreza as nossas funções. Mas a gente não pode esquecer as outras coisas, certo? Carlinhos gosta muito de falar isso, né, na disciplina dele, que a pessoa passa a conhecer muita coisa a respeito de uma profissão, de um curso, e esquece o resto do mundo. São duas provas, uma de conhecimentos gerais e uma de conhecimento específico. Nas provas de conhecimento específico, a gente costuma se dar bem, mas nas provas de conhecimentos gerais, a gente costuma se dar muito mal. Quando comparado com outras profissões, o curso de biomedicina é um dos que tem o pior desempenho nas provas de conhecimentos gerais. E se vocês pegarem as provas, eu coloquei lá no cigarro, vocês vão ver que são perguntas, né, bem lógicas, perguntas assim relacionadas ao dia a dia, coisas assim bem óbvias, né, que só uma pessoa que está muito desconectada da realidade, que não assiste um jornal, que não lê uma notícia, nem que seja na internet, é que vai errar, né? Então, existe esse aspecto, a gente precisa cuidar do curso, da profissão, mas a gente precisa estar antenado com o dia a dia, a gente precisa saber o que está acontecendo ao nosso redor, para depois a gente não ficar fazendo besteira, se dando mal na prova, elegendo presidente errado, coisa desse tipo. Vamos fazer agora um comparativo das notas. Esse gráfico de agora em diante vai ser bem interessante. A gente vai comparar o nosso curso, Biomedicina UFRN, com os cursos da região, do estado e do Brasil, certo? Então, aqui à esquerda, a gente tem os resultados de 2013 e aqui à direita os resultados de 2016. Percebam que esses dois gráficos eles têm uma diferença, porque esse gráfico aqui da direita ele tem uma coluna a mais em amarelo, e esse não tem. Em 2013, não se avaliava, não se comparava o curso com a unidade federativa, ou seja, com o Estado. Eles comparavam apenas com a região e com o Brasil, né? Em 2016 já estava incluído. Então, eles vão ter sempre essa pequena diferença, certo? Para vocês não se surpreenderem com isso. Então, a explicação é essa. Em 2013, só faziam essas duas comparações. Em 2016, já se fazia comparação com 3 perspectivas. O Estado, a região e o Brasil. Então, a coluna em azul, tanto aqui quanto aqui, vai se referir ao curso de vocês. Então, esse azul aqui é Biomedicina UFRN. Ok? Então, vamos lá. Aqui a pergunta é a nota média dos estudantes concluintes no componente formação geral na prova. Certo? Foi aquilo que eu falei onde a gente se dá mal. Então, veja, mas mesmo a gente sendo ruim, né, aquilo que eu estava falando antes era da biomedicina como um todo, do Brasil inteiro, tá? Agora a gente vai falar da nossa e comparar com os demais. Então, vejam, no componente de formação geral, a UFRN, a nossa biomedicina, em 2013, tirou 55,7, enquanto que o restante da região Nordeste ficou na média de 48,6 e o Brasil na média de 49. Ou seja, estamos melhor do que o Nordeste, melhor do que o Brasil em 2013. Em 2016, no mesmo tipo de prova, a gente está com a diferença maior ainda. Então, a gente tem aqui quase 60% de acerto, né? O estado do Rio Grande do Norte ficou com 52%, né? Em 2016, a gente já tinha uns 3 ou 4 cursos, né, Hermeton? Não sei. Acho que o da UNP, com certeza, tinha. Não sei se já tinha Maurício Nassau, eu acho que sim. Eu acho que em 2016 a gente tinha UNP e já tinha Maurício Nassau, eu acho. Então, é a gente aqui comparado com eles dois, certo? Não sei quem foi que puxou isso aqui mais para baixo. Provavelmente é o UNP. E aqui é a região Nordeste. Então, todos os cursos de biomedicina na região Nordeste, privados e públicos, né? Não sei se vocês lembram que nessa avaliação eram 3 cursos públicos só, nós e mais 4, né? Nós e mais 3,
Então, aqui, a grande maioria desses cursos da região Nordeste são cursos de instituições privadas. E no Brasil, a média brasileira ficou melhor do que a média nordestina, né? Estão vendo? 48 para 45, mas nós ficamos melhor do que todos. Agora vamos ver aqui a prova de conhecimentos específicos, portanto, a prova com conteúdos da biomedicina. Então, a diferença é bem grande. Ó. Em 2013, a gente ficou com quase 60%, a média da região foi 46,5% e a média do Brasil 46,9%. Então, a gente, em 2013, tinha um resultado muito bom. Né? E olha que em 2013 foi o ano que a gente caiu de primeiro para 22º. Certo? Agora, vejam só que em 2016, na área de conhecimento específico, nós continuamos à frente, mas a diferença já não é mais tão grande, né? Pelo menos em relação à unidade federativa. Okay? Com relação à região, a gente vê claramente que houve uma queda na qualidade dos cursos de biomedicina da região, que antes era de 46,5% na prova de biomedicina, de conhecimentos específicos, e em 2016, esse conhecimento passou a ser de 40%. O Alexandre, foi nessa prova que caíram questões de citologia que os meninos não tinham, não era isso também, não? Foi sim, foi. Citologia, outras, acho que foram algumas coisas que a gente não tinha ainda no curso e que isso deu uma prejudicada também, né? Eu lembro que no último ENAD, os meninos estavam dizendo que caiu coisa de citologia e quem tinha feito a disciplina comigo já sabia responder, que era super fácil tal, mas só sabia responder quem realmente tinha pago a disciplina. Aí, será, professor, a gente só lembrou da sua aula, não sei o quê. Aí, você está vendo? Faltava uma bobagem, né? Uma disciplina simples que fez a diferença com duas questões. Exatamente. Mais outra comparação aqui. Aqui é aquela mesma coisa, né, antes que a gente viu, só que aqui distribuído as notas, né? Como ficaram as notas distribuídas de 0 a 10, a distribuição histográfica das notas. Então, aqui na prova de conhecimento e formação geral, em 2013 e em 2016, né? O azulzinho é sempre o FRN, estão vendo? Então, aqui nas melhores notas, a gente está com a coluna sempre mais alta. Né? E em 2016, a gente teve uma queda aqui na quantidade de alunos com notas 50 a 60, né? A gente subiu a quantidade de alunos com nota entre 40 e 50, que era poucos. Ó. A gente estava com a maior parte dos nossos alunos aqui de 50 a 60 a 60, 70 e 70 a 80. Então, a gente estava muito bem em formação geral quando comparado com as outras, né, com a região e com o país. Em 2016, a gente melhorou nessa coluna aqui de 60 a 70, né? E a gente também melhorou nessa coluna aqui de 70 a 80, que vocês podem observar aqui, de 70 a 80, a gente tinha mais ou menos 10% dos alunos, né? Se a gente vir aqui para a tabela, aqui para o gráfico. E aqui a gente tem mais ou menos 20% dos alunos tirando 70 a 80, a gente tem aqui alunos, 3,8%, que acertaram de 80% a 90% da prova, enquanto que no 2013 não tinham. Quando a gente trata de conhecimento específico, né, a gente vê claramente, né, a diferença, né, você compara aqui com a prova geral e conhecimento específico, a gente vê uma diferença muito grande de desempenho dos nossos alunos em relação aos demais, região e país. Né, se a gente for somar aqui, a gente tem aqui 80 e tantos por cento, né, 4, 5, 6, 7, 90% dos alunos tirando nota 5 e 6 e ainda tem aqui quase 10% dos alunos tirando nota 7 a 8. A gente não tem ninguém do nosso curso tirando no conhecimento específico em 2013, aqui, ó, com 3 a 4, com 2 a 3, de 1 a 2, de 0 a 1. Nenhum aluno, 0, 0, 0. Mas se a gente vir para 2016, aí a situação muda. Olha só, a gente tem aqui um aluno 1,9% aqui, com 2,3%, de 3 a 4 a gente tinha 0, agora a gente tem 11%, né? Então, achatou um pouco essa curva aqui, né? Ela tinha um pico muito grande aqui e aqui a gente está achatado. Né? A curva que a gente queria achatar era do coronavírus, no fim a gente acabou achatando a do desempenho do curso. Obviamente que a gente tinha aqui uma diferença muito grande, né, em relação aos demais, e essa diferença ficou menor. Ainda continuamos com alguma vantagem, mas ficou menor. Né? Então, a gente pode dizer mais ou menos o seguinte, a gente não piorou tanto assim, sabe, Herman? Na verdade, os outros melhoraram um pouco mais em relação a gente, especialmente quando a gente se compara com outras instituições
públicas, né? Não deve se comparar aqui com instituição privada, mas quando a gente se compara com o Federal do Ceará, quando a gente se compara com o Federal de Pernambuco, do ponto de vista institucional, essas instituições correram um pouco mais à frente do que a gente, no âmbito da região Nordeste, pelo menos. Né? Aqui são algumas perguntas que são feitas para o aluno no questionário do estudante. Então, como eu falei para vocês, o ENAD tem uma prova de conhecimentos gerais, uma prova de conhecimentos específicos e um questionário que você vai responder. E esse questionário você responde em casa, pela internet, um mês antes de fazer a prova. Então, eu coloquei algumas das perguntas que são feitas, são várias, coloquei apenas para a gente ter um destaque aqui do que os estudantes pensavam a respeito do curso. Então, os estudantes que se formavam em 2013, a respeito das disciplinas cursadas que contribuíram para a sua formação integral como cidadão e profissional, em 2013, apenas 60% concordava totalmente, né, e 26% concordava. Ou seja, eles tinham um julgamento do curso mais crítico do que os estudantes egressos da região Nordeste e do Brasil como um todo. Certo? Já em 2016, a situação piorou um pouco mais ainda. Né? A gente tinha 60%, agora caiu para 59,6%, mais ou menos a mesma coisa. Né? E a gente só tinha 3% aqui, 3,3% que dizia que concordava parcialmente, e esses 3,3% passou para 15,4%. Ou seja, não só a gente teve uma queda no desempenho nas provas, tanto de formação geral quanto de formação específica, como a gente passou a ter um julgamento mais duro para com o curso. Os estudantes começaram a falar mais mal do curso na prova. E esse questionário, ele contribui para a nota. A nota do ENAD não é só o desempenho nas duas provas, é o desempenho nas provas mais do que os estudantes falaram a respeito do curso. Em 2013, também foi feita essa outra pergunta aqui. Ó. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional? Em 2013, se eu não me engano, essa disciplina ela era dada lá no fim do curso. Então, o pessoal estava com as coisas frescas. Depois foi que a gente passou para oferecer ela no começo do curso, como a gente faz agora. Então, em 2013, 66,7% concordava totalmente, 23% concordava, né? 3,3% parcialmente. Já em 2016, isso aqui se elevou para 73% e concorda para 19%, concorda parcialmente, mudou para 5,8%. Então, parece que, por esse questionário aqui, que não dá para falar tudo, mas é uma forma, né, uma forma de medir, por esse questionário aqui, parece, pelo menos nessa questão da consciência ética, a gente está contribuindo alguma coisa, né? Isso é, né? E quando foi que começou a disciplina de deonto, hein, Alexandre, que eu não lembro agora? Rapaz, ela começou mais ou menos quando a primeira turma estava se formando, um pouquinho antes. A gente tinha uma disciplina chamada Introdução à Biomedicina, não sei se você lembra. Lembro. Pequenininha, e que era uma por semestre, e que era uma dificuldade muito grande de mobilizar os professores. Foi quando aí surgiu a ideia da gente criar uma disciplina só, né, que fornecesse para os alunos tanto a parte legal como o conhecimento da profissão. Tanto que era uma disciplina de deontologia, né, parte ética, profissional, né, e a parte legal. Foi quando a gente... eu lembro que a gente tinha inicialmente integração em biomedicina, todo semestre tinha uma, que não funcionava muito bem. Não. E os meninos tinham ética lá no departamento de filosofia, que era uma ética viajada, né? E eles reclamavam que não conseguiam ver o que realmente era importante para a profissão e tal. E eu acho que isso ficou até a quarta turma, se eu não me engano. E aí, depois da quarta turma, ou seja, saiu a primeira em 2007, não foi? Foi. 2007, 2008, 2009, 2010. Eu acho que 2010, 2011 foi que começou deontologia com a gente, não foi? Isso. Então, quem formou em 2013 ainda não tinha. Porque já estava no fim do curso, não pegou. Exatamente. Já. Por isso essa diferença. Né? 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Que só quem formou de 2015 para 2016 é que já tinha, que é o que a gente está vendo aí em 2016. Ó. Isso. Então, esse outro gráfico aqui são outras perguntas também bem interessantes. Se os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram no desenvolvimento das atividades acadêmicas e nos estudos. Então, esse aqui também é bem avaliado bem ruim. Ó.
enquanto que os nossos alunos, apenas 40% concordavam, na região 64% concordavam, não é? Em 2016 melhorou um pouco, mas não tanto assim, né? Essa outra pergunta aqui é se o curso favoreceu a articulação teórico-prática, né? Isso aqui a gente melhorou bastante, ó. A turma de 2013 julgava muito mal, mas eu também posso dizer que naquela época a gente ainda estava implementando o recurso do Reúne. Não sei se você lembra, o CB estava em reforma, o piso do CB inteiro sendo mudado, estava bem bagunçado, né? Em 2016 a situação já estava bem melhor. Então a gente tem aqui, ó, uma variação grande, né, de 20% concordando totalmente, né? Ou seja, a maioria dos que só concordavam migrou aqui para cima. Essa outra questão aqui, essas outras duas questões também são bem interessantes. É a questão que diz respeito ao julgamento do corpo docente. Então, os professores demonstravam domínio do conteúdo na disciplina, o povo realmente não gostava dos professores, não. 26,7%, eu não acredito que só 26,7% dos professores eram bons, o resto era tudo ruim. Já em 2016 melhorou, mas não melhorou lá grandes coisas, não. 36,5% é muito pouco. E o curso disponibilizou monitores e tutores. Isso aqui foi um golpe na gente, porque nessa época, em 2013, a gente tinha monitor em todas as disciplinas, praticamente. Né? Era uma época rica. A gente tinha muito recurso, né? Durante, pelo menos nos 4 anos, né? Se formando em 2013, os 4 anos anteriores, a gente tinha muito monitor. Só eu tinha em Biofísica 6 monitores, eu e Carlinhos. Todos remunerados. Na verdade, foi o período de maior investimento na universidade. Foi de 2004 até 2014, 2014 foi o maior investimento, né, Alexandre? Depois a gente começou a ter uma queda vertiginosa. E nesse período, todo mundo tem monitor, a instituição já tinha sido reformada, cadeira nova, ar-condicionado, aparelho multimídia. Foi uma coisa realmente de muito investimento. Os laboratórios funcionando. Eu lembro que a primeira turma a gente só tinha 3 microscópios, os meninos revezavam. Hoje em dia, todo mundo fica com um microscópio na aula. É totalmente diferente. A gente só tinha 3 câmaras de Neubauer. Aí, a primeira turma foi assim, eles se estapeavam para poder aprender alguma coisa, era difícil demais. A gente fazia cotinha para poder comprar material EPI, né, tubo de ensaio, algodão, gaze, garrote para fazer coleta, seringa, agulha. A gente fazia cotinha com tudo, inclusive os alunos entravam na cotinha, senão eles não tinham como aprender. E depois a gente entrou numa fase assim de muito, muito, muito dinheiro, né? A instituição teve um investimento muito grande, né? E depois ela caiu de novo, né? Hoje a gente voltou a ter recursos realmente muito escassos, mas não é como era antes de 2003, nem a pau. Mas pode chegar lá, né? Pode chegar, infelizmente. Bom, então aqui isso aqui a gente ficou muito chateado na época, porque foi uma época assim, de muita fartura, tinha monitor. A maior dificuldade que a gente tinha como docente era conseguir arrumar monitor para colocar na nossa disciplina, porque a gente tinha bolsa sobrando e não tinha aluno para pegar bolsa. Não sei se você lembra disso. Era difícil. Né? Então, apenas 53% dizer que concorda totalmente foi muito injusto com o curso. Né? Aqui a gente também não pode dizer que é tão justo, não, mas tudo bem, aqui é uma coisa mais subjetiva. Mas essa turma, Alexandre, foi aquela turma revoltada, lembra? Que era uma turma pequena, que ela dentro dela tinha... Eles se dividiam em 2 grupos. Ficavam brigando uns com os outros, lembra? Você lembra que eles queriam fazer 2 formaturas, um para o pessoal... Queriam fazer 2 formaturas, exatamente. Então, era uma turma que eles reclamavam de tudo, não gostavam de nada que a gente fazia, só tinha, assim... 4 ou 5 alunos que gostavam das coisas, o resto... teve muita gente que não gostava de fazer biomedicina, muita gente que foi fazer medicina depois, farmácia, outros cursos, eles não estavam felizes com a formação, nem com o curso, né? Eles queriam outra coisa. A gente foi fazer engenharia, né? Então, foi uma turma muito difícil, essa turma era muito complicada. Pois é, então, em 2016,
né? A concordância aumentou muito, né? Obviamente que... Agora, sim, tem alguns aspectos que a gente tem que considerar. Disciplinas de fim de curso, é mais difícil ter monitor. Por quê? Porque o estudante está se formando. Disciplina de início de curso é mais fácil, né? Porque todo mundo, praticamente, por exemplo, biofísica, disciplina minha, todo mundo paga biofísica logo no começo do curso. Então, eu tenho uma disponibilidade muito grande de pessoas que podem se candidatar a ser monitor. Mas uma disciplina de laboratório clínico, né? É mais difícil você conseguir um monitor, porque só quem vai poder ser monitor dessa disciplina é quem cursou a disciplina, é a lei é essa. Exatamente. E quem E aí ele já está no estágio, está no TCC, ele não quer ser monitor. Não quer perder tempo com monitoria, né? Então é mais difícil conseguir monitor para o fim do curso. Especialmente quando não tem bolsa. Aí é que é praticamente impossível, porque é a realidade de hoje, né? Exatamente o caso das minhas disciplinas. Eu consegui monitor para uranálise, para citologia. Aliás, monitor não, né? Eu consegui vaga de monitoria sem bolsa. Para laboratório clínico, para uranálise e para citologia. Apareceu gente, mas assim, não tem muita gente concorrendo. Porque o pessoal realmente está no final do curso, eles querem terminar, então estão estudando para o mestrado, ou correndo para terminar o TCC, aí é complicado. Isso. Mais algumas perguntas aqui relacionada à infraestrutura, né? Se a infraestrutura era adequada, né? Se os equipamentos e materiais estavam disponíveis. Aqui também foi outra coisa que a gente considerou injusto em 2013, a gente tinha material disponível, a gente tinha, né, disponibilidade de equipamento, de EPIs e tudo mais, e o pessoal julgava mal desse jeito assim. A gente teve uma reação muito forte a essa avaliação nas turmas seguintes, né? Porque a gente passou a entender que o pessoal ou estava muito desgostoso ou desconhecia muitas coisas relacionadas ao curso para poder fazer um julgamento tão duro, né, e tão fora do contexto, fora da realidade. Mais outras coisas aqui sobre equipamentos, ó, com fartura de equipamento e tudo mais, sobre bibliografia. A biblioteca bateu recorde de compra de livro nesses anos, né? Nunca tinha comprado tanto livro na vida. E aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês só algumas coisas a respeito do desempenho nas provas, só para a gente ter uma noção de como é que ficou e o que foi que nós, do NDE, colegiado, a gente trabalhou em cima disso, né? Essas tabelas, elas revelam aqui no lado esquerdo as questões, aqui no caso é da prova de conhecimentos específicos, tá? Eu não fiz isso para as provas de conhecimentos gerais. Aqui eram as questões da prova, certo? A primeira coluna é o nosso curso, é a instituição, portanto, aqui são os acertos do curso de biomedicina da UFRN. Aqui é da mesma categoria administrativa, ou seja, quem era a universidade, né? Aqui da região e, finalmente, aqui no Brasil. Essa tabela aqui da direita mostra quais eram as alternativas corretas. Então, por exemplo, a questão 9, o gabarito da questão era a letra E. Certo? Então, vocês vejam aqui que a maioria das pessoas, 81% das pessoas, né, marcou a letra E. Né? Então, aqui, o nosso desempenho foi excelente nessa questão. Né? A gente conseguiu marcar certo. Né? Aí, nessa questão 10 aqui, a gente já não foi tão bem. A gente teve um acerto de 45%. Né? A alternativa correta dessa questão 10 era a letra C. Né? 45% dos nossos alunos marcaram a letra C, mas a gente teve aqui 36,4% dos alunos marcaram letra B. E a gente foi estudar para saber por que eles marcaram letra B. O que foi que eles aprenderam errado? Né? Não me lembro exatamente qual era o conteúdo dessa prova aí, né? Dessa questão. Mas a gente fez essa análise, conteúdo por conteúdo, questão por questão, para tentar descobrir por que o pessoal estava errando, identificar qual era a falha de aprendizado, chamar o professor, chamar a disciplina para discutir e tentar corrigir o erro. Né? Então, fazendo uma análise geral, a gente vê aqui, ó, por exemplo, essa questão 20, 21, a gente teve um desempenho ruim. Ela foi uma questão difícil, ó, né? Menos da metade das pessoas acertaram essa questão 20. Mas a gente foi pior ainda do que o resto do Brasil. A questão 21 foi que foi terrível, enquanto que 54% dos alunos no Brasil acertaram, e do Nordeste 51%, a gente só acertou 33%. A gente ficou de olho arregalado. Que diabo é esse negócio aqui que a gente se deu tão mal? Por outro lado, olha essa questão 22, que maravilha. 91% dos nossos alunos acertaram essa questão, enquanto que a média nacional foi de 58%.
Na 26, 84 e a média nacional 50, e assim sucessivamente. Né? Isso aqui eram as provas com questões objetivas, tá? Questão de marcar lá a alternativa correta. Nessa tabelinha aqui do lado, a gente tem aqui as 3 questões discursivas da prova, certo? Aqui na primeira coluna, nossos alunos, aqui os alunos da região, a média, e aqui do Brasil. Então, veja que nas questões discursivas a gente vai muito mal, né? Exceto essas 5 que a gente foi lá tão mal assim, mas de uma forma geral, quando é uma questão discursiva, a gente vai muito mal. E essas questões do ENAD, pessoal, elas são questões que elas sempre envolvem mais de uma área de conhecimento. Nunca você vai ter uma questão de biofísica, uma questão de urinálise, né, uma questão de bioquímica. Você vai ter uma questão que envolve essas 3 coisas, né, relacionando essas 3 coisas. Né? Especialmente nas questões discursivas, que se apresenta muito gráfico, muita tabela, pede para você interpretar. E se vocês verem aqui no Brasil, de uma forma geral, a maioria dos biométricos não são bons para resolver questões de natureza discursiva. Né? Você vê aí um desempenho bem sofrível aqui, ó, 12,9%, 17%, 31%. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar. Né? Comparando com o Brasil, a gente se deu bem para caramba em relação ao restante do Brasil. Mas não significa dizer que a gente foi bem. Né? A gente tem aqui 25%, 29% de acerto, então a gente também não foi lá tão legal, não. Quando a gente analisou, especialmente essas questões aqui em vermelho, e a gente foi identificado do que se tratava, a gente conseguiu fazer algumas identificações. As em vermelho e as azuis também, né? E as verdes, que foram os melhores desempenhos. Aí a gente fez algumas identificações. Então, por exemplo, a questão 9, que é a primeira lá, que a gente acertou aqui 82%, era uma questão de epidemiologia. Então, aqui a disciplina foi elogiada. A questão 22, com 91% de acerto, era uma questão onde o tema central era toxicologia. Né? Até a gente foi lá falar com as professoras, dar os parabéns, a professora Vanessa, lá foi muito bom o desempenho, etc. Né? Aí aqui, 85% era uma questão de hematologia, né? 82% era uma questão que envolvia eletroforese, ou seja, conteúdo da biofísica, conteúdo da genética, teste de paternidade, era uma questão bem interessante. E essa 33, que a gente acertou, 88% dos alunos acertaram, era uma questão de parasitologia, mais especificamente de malária. Então, essas foram as áreas que tiveram os melhores desempenhos na prova. Né? As outras tiveram desempenho médio ou desempenho ruim. E as áreas que tiveram desempenho ruim foram esses aí. Ó. A questão 10 era uma questão de bioinformática, era uma questão de banco de dados facílima. A gente foi ver, era uma questão muito fácil. Né? Essa questão aqui, a gente foi conversar com os alunos numa reunião que a gente fez e a gente descobriu, a gente foi ver o desempenho na avaliação da docência, a gente foi ver como é que eram as notas, a gente descobriu que todo mundo passava com nota boa na área de bioinformática. Né? E a gente descobriu que era um problema de conteúdo mesmo. Né? O professor abordava um conteúdo que não era o conteúdo, né, de bioinformática que o ENAD cobrava. Então, era, digamos assim, havia um desvio de conteúdo. Então, depois de muito insistir, depois de muito tentar modificar, a gente não teve sucesso, a gente não contou conversa, a gente tirou a disciplina de um departamento e colocou no outro. Hoje, vocês veem essa disciplina do departamento de bioquímica, não é isso, Hermeto, se eu não me engano? Exatamente, é isso mesmo. Mas porque realmente o professor ele não conseguia dar o conteúdo. Né? Ele, na verdade, ele se recusava, né, a dar aquele conteúdo. Né? E agora os professores da bioquímica dão esse conteúdo em parceria com o medicina tropical, não, como é o... Metrópole Digital. Exatamente, Metrópole Digital. E aí eles, os alunos têm aula lá com eles, né? Com uma sala de aula muito boa, com todos os recursos, equipamentos fantásticos, e realmente tem funcionado muito bem, é só elogio. As questões 20 e 21, elas eram muito semelhantes, muito relacionadas, né? Eram questões de saúde pública, vigilância sanitária, microbiologia, né? Que a gente teve um desempenho muito ruim quando comparado com a média nacional, que ficou na faixa de 50, né? Essa daqui a gente identificou que havia dificuldades, né? Inicialmente, essa disciplina ela era ministrada pela enfermagem, se eu não me engano, e aí a gente também fez modificação, né, Hermeto? Qual foi a modificação principal que a gente fez aqui?
A gente conversou sobre determinados conteúdos, a forma de abordagem também. Porque os professores de lá da disciplina, da epidemio, como epidemiologia e saúde pública são coisas distintas, né? Eles davam a epidemiologia de uma forma muito filosófica. Então, se você visse uma questão de epidemiologia de uma forma filosófica, você faria uma boa prova. Entretanto, essas questões de saúde pública que caem aí, que foi a 20 e a 21, elas abordavam aqueles números, aqueles cálculos, que é muito comum na saúde pública, né, de incidência, prevalência, fator de risco, e aí os alunos tinham muita dificuldade, porque lá no núcleo, no departamento, muitos professores eles se recusavam a dar esses cálculos, porque para eles isso é uma saúde pública antiga, uma epidemiologia antiga, né? Mas só que é isso que é cobrado, então os alunos precisavam aprender para poder eles se darem bem numa prova, eles têm que saber como é que se calcula uma incidência, uma prevalência, um fator de risco, o que é um falso negativo, o que é um falso positivo, né? Eles precisam saber disso, um verdadeiro positivo, um verdadeiro negativo, como é que se chega a esse valor. Então, esses índices precisam estar na cabeça de um biomédico, porque ele vai precisar para analisar um caso, por exemplo, um caso clínico que envolva esses dados, a pessoa precisa saber o que é um caso novo, o que é um caso que não é mais novo, mas faz parte do índice, e por aí vai. Aí a gente conversou com o pessoal e eles deram uma mudada. Trocaram o professor, a gente reclamou do professor, que era uma professora muito boa, mas queria trabalhar a coisa de uma forma muito filosófica e estava atrapalhando a aprendizagem do pessoal. E esse tipo de conhecimento hoje está fazendo falta, né? Com essa epidemia aí. Exatamente. Incidência com prevalência, previsão, o cara achando que previsão é realidade, é uma confusão. Né? Outro caso em que a gente também teve uma certa dificuldade foi na disciplina de patologia, né, que apesar da gente ter 64%, mas era uma questão facílima, e a gente ficou abaixo da média nacional. Né? Aqui a gente então, aí era o foco, que era a citologia clínica, que a gente estava falando, ó, que é a citologia oncótica. Era a patologia, mas o foco era a citologia oncótica. E como os meninos não tinham a disciplina na época, ela existia na estrutura... Esse é 2013 ou 2016, Alexandre? 13. Então, eu acho que não existia nem na estrutura daquele curso, ela como optativa. Porque hoje existe como optativa, eu estou dando todo semestre, mas na época não existia nem como optativa, né? Agora tem. Isso. E, finalmente, essa questão 32, que foi uma questão da área de imaginologia, que era uma questão de graça, que era um reconhecimento de uma imagem, para o cara dizer se era uma imagem de ultrassom, era uma imagem de raio-x, uma coisa assim bem básica mesmo, e o pessoal errou. Né? Teve um percentual de acerto aqui de 33%. E aqui o problema era a professora, né? Que a professora passava a aula inteira reclamando do PT, falando mal de Lula, e conteúdo que é bom, o pessoal colocava na avaliação da docência dela, de que ela dava 15 minutos, 20 minutos de aula, e pronto. E o resultado disso foi que os alunos tiveram um desempenho ruim, né? Desse aqui. Qual foi com a contratação, né, de Jonas? A providência que a gente fez foi demissão no estágio probatório. Exatamente. Ela estava em estágio probatório e agia dessa forma. Né? A gente nem precisou demitir ela, a gente só botou uma pressão, ela pediu demissão, foi embora, e aí a gente contratou o professor Jonas, que vocês vão ter essa disciplina com ele, professor bem novinho, recém-chegado, né, que vai dar essa parte de imagenologia para vocês. Já em 2016, a gente não teve problema de desempenho na disciplina de imagenologia. Então, a ideia de mostrar esses quadros aí para vocês, né, essas duas apresentações e esses resultados, essas providências que a gente tomou, é exatamente para que a gente tenha aquela percepção que está dito lá no início da apresentação anterior, de qual é o propósito da avaliação. A avaliação é essa finalidade, certo? A gente identificar o que foi que deu errado, onde foram as falhas, e a partir disso a gente tomar a providência. É assim que a gente evolui. E eu digo assim para vocês que esse é um padrão que deve ser um padrão de vida da gente. Né? A gente vai fazendo as coisas na vida e a gente vai vendo o que está dando errado, né? Tenta fazer um diagnóstico, descobrir por que está dando errado e tenta solucionar, e assim a gente vai evoluindo. Né? Não tem gênio, não. As pessoas são mais estudiosas, mais atentas, né?
tem um olho focado na realidade, o que está acontecendo, o que deu errado, e tenta solucionar os problemas, e assim a gente vai evoluindo no contexto do curso, no contexto da vida, né, particular de cada um. Né? Então, é bem provável que vocês estão em começo de curso até o fim do curso, que vocês participem de processos avaliativos. Não necessariamente uma visita do INEP, mas não é raro que nós do colegiado, eu e Hermes, a gente faz reunião com o aluno, né? A gente fez uma, acho que em 2018, se eu não me engano, com todos os alunos do curso, a gente avaliou semestre por semestre, disciplina por disciplina, né? O pessoal se reunia na sala, sentava o cacete na disciplina do professor, tá ruim isso, tá ruim aquilo, a gente foi registrando. Tudo isso, todos esses diagnósticos a gente colocou no nosso plano, não foi, Hermes? Foi. De ação, aí a gente pensou em estratégia diferente. Vamos conversar com o professor, não, ele vai ficar com raiva, vamos de outra forma, não sei o que lá. A gente está tentando o tempo todo descobrir caminho para solucionar os problemas. E não tem melhor público do que vocês para fazer esse diagnóstico, porque eu e Hermeton, a gente corre atrás, os outros professores, coordenadores, a gente corre atrás, mas a gente só tem como saber o que está de fato acontecendo, de bom e de ruim, quando vocês passam essa informação para a gente. Né? Exato. Todo semestre vocês têm a oportunidade de fazer isso através da avaliação da docência. Lá tem um conjunto de perguntas que vocês devem responder e tem uma parte escrita, que é muito importante, que ali vocês podem escrever problemas específicos. Né? Se detenham a responder sobre problemas de natureza pedagógica, de natureza de funcionamento, de eficiência e eficácia das disciplinas. Certo? Se o professor é feio, não faz diferença pedagógica você dizer eu não gosto dele não porque ele é feio, eu não gosto dele não porque ele é gordo, né? Aí eu não gosto de professor homem, eu gosto de professora mulher. Esse tipo de questão de natureza mais pessoal, evitem comentar isso, porque isso não tem nenhuma influência do ponto de vista pedagógico, né? E uma avaliação bem feita, ela é eficiente, você vê os mesmos professores recebendo o mesmo tipo de avaliação semestre após semestre. São alunos diferentes, origens diferentes, turmas distintas, mas que dizem a mesma coisa. E isso denota para a gente a coerência na avaliação. Então, dá confiabilidade, entendeu? Para aquela avaliação. Esses alunos estão avaliando legal. Eu e Hermeton, a gente tem noção de que as nossas avaliações são boas. Vocês, alunos de biomedicina, avaliam muito bem. Porque nós sabemos quem são os professores bons, quem são os professores ruins, quais as disciplinas que têm problema, e quando vocês avaliam e isso coincide, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que pode confiar nessa avaliação. Certo? Semestre após semestre, a gente vê se repetir. Tem um padrão. Aí, a gente já sabe, né, Alexandre? Isso. Em alguns casos, a gente realmente consegue mudar. Em outros, a gente ainda não conseguiu mudar completamente, né? A gente já tentou, mas não deu certo 100%. Outros mudaram completamente. Outros insistem em não mudar, mas a gente insiste em que eles mudem. A gente fica no pé, né? Reclamando, tentando mudar o professor para que seja um outro, né? E às vezes dá certo, né, Alexandre? Muitas vezes são problemas de natureza pedagógica, e quando o professor tem interesse em ser um bom professor, ele consegue superar. É fácil. Eu tenho exemplos no meu departamento de professores que vieram de outras áreas, né? Que são professores que atuam para biologia, para biomedicina, mas que vieram das áreas exatas, das áreas duras, e que não tinham assim o traquejo de lidar com o público. A gente conversa, dialoga, mostra estratégia, ferramenta, a pessoa entende e muda e a coisa melhora. Né? Outros é questão de uso de laboratório, né? É metodológica, coisas que também dão para mudar. Agora tem aqueles que é da índole, da alma da pessoa, aí é mais complicado a gente conseguir mudar. Aí só quando a gente muda o professor, né? E não a postura dele. E nem sempre é fácil mudar, primeiro porque não é fácil demitir um professor por incompetência, a não ser que ele esteja em estágio probatório, e nisso aí a gente já tem história, mas um professor que já está no quadro efetivo, já está estabilizado no emprego, mas só tem ele para dar essa disciplina, não tem outra pessoa, então é complicado também. Pois é. Mas tem uma coisa assim, pessoal, que funciona, sabe? Que é a chamada vergonha. A vergonha é um negócio que funciona. Porque vocês talvez não saibam, mas todo professor, ele tem uma carreira profissional. Ele começa lá como professor auxiliar, 1, 2, 3, 4, depois assistente 1, 2, 3, 4, adjunto 1, 2, 3, 4, associado 1, 2...
é a vida inteira para você chegar no topo da carreira, que é o chamado professor titular. E para ele galgar essas escadariazinhas, ele precisa construir um processo de progressão, certo? Nesse processo de progressão vai constar os artigos que ele publicou, a disciplina que ele deu, entendeu? As propostas que ele conseguiu realizar e uma parte da avaliação é as notas que vocês deram para eles. Se ele tiver uma nota média menor que 6, ele não progride, ele fica empancado. Aí ele perde mais tempo, ele pode recuperar, melhorar a nota, só que aí ele perde tempo, poderia ter progredido, está ganhando mais, ele fica empancado. Né? E isso, a vergonha vem quando? Vem quando essa avaliação é levada para o conselho do centro, que tem 50 e tantas pessoas, e é lida em voz alta para todo mundo ouvir e aprovar ou não. Então, um professor que vem com uma avaliação, o aluno reclamando, falando mal dele, ele passa essa vergonha. Né? Inclusive porque não pode progredir. Né? E na frente todo mundo vai dizer, professor, você não pode progredir, infelizmente. Então, todo mundo fica sabendo que ele não progrediu por causa da avaliação. Isso. Então, vale a pena. Então, por isso que é importante que vocês gastem tempo fazendo a avaliação docente e façam uma avaliação que seja justa, que condiza com, que seja condizente com a realidade da disciplina, do professor, né? Tem que ser realmente muito ético nesse momento. Assim, a parte numérica, né, que vocês vão marcando as notas, ela é pública. Qualquer pessoa do planeta pode ver a nota do professor. Apenas a parte escrita, que é uma coisa mais específica, é que é reservada. Essa parte escrita ela pode ser vista pelo chefe do departamento, pelo diretor do centro, pelo reitor e pela comissão de avaliação, comissão própria de avaliação, que a gente tem acesso também. Mas muitos coordenadores de curso, eles divulgam o desempenho de seus professores, né? É uma coisa flexível. Alguns chefes de departamento também divulgam o desempenho de uma forma geral dos professores. Mas, oficialmente, isso é uma prerrogativa desses gestores. Né? Oficialmente, o que é abertamente divulgado são as notas, a parte numérica. Tanto que, não sei se vocês chegaram a saber dessa notícia, no ano passado, um aluno de informática, ele acessou o portal de dados abertos da UFRN. Se vocês procurarem o portal de dados abertos, é um site, tem lá a nota de todos os professores da UFRN, desde 2000 até hoje. Né? Então, ele conseguiu pegar as notas de todos os professores, com o nome de cada um, e ele construiu uma tabela e publicou num site lá na Índia. Né? Homem, choveu o professor em cima da gente, morrendo de medo, e ele fez um ranking, uma classificaçãozinha, ele botou um coraçãozinho para o professor que é bom, botou um símbolo de radioativo para o professor que é ruim, fez uns comentáriozinhos, sabe? Teve muita gente que ficou putíssima da vida e mandou documento para mim e tudo mais, e eu disse, olha, professor, é o seguinte, essas informações são públicas. Existe uma lei chamada de Lei da Transparência que a gente tem que obedecer essa lei. As informações têm que ser publicizadas. Qualquer pessoa tem acesso a isso. Agora, o que ela vai fazer com essa informação é problema dela. Se você está chateado, abra um processo judicial contra o aluno que fez isso. Entendeu? E não com a gente, que a gente não colocou nenhum juízo de valor nessa sua nota. A nota que ele divulgou lá é a nota que a gente colocou. Não é mentira. Agora, o juiz de valor foi ele quem fez, então esse é problema dele. E o que eu achei mais interessante nesse negócio é que o aluno não se escondeu, não. Ele mostrou a cara e todo mundo sabia quem era ele. Eu tenho curiosidade até hoje se algum professor foi tomar satisfação com ele. Mas eu achei muito divertido aquele negócio. Para mim foi ótimo, porque foi uma publicidade que eu nunca imaginei que poderia ter na avaliação da docência da UFRN para o mundo inteiro. É isso, pessoal. Já estamos aí há 5 minutos de terminar o nosso horário. Né? Era isso que eu tinha que passar para vocês. A gravação e as apresentações vão estar lá no Cigarra, para quem quiser consultar depois. Ao longo da semana, a gente vai se comunicando e eu vou dizendo como é que vai ficando os ajustes das nossas atividades. Né? Na sexta vai ser Daisy, e na quinta eu vou ver o que a gente vai fazer e discutir. Daqui para lá eu divulgo para vocês. Então, estamos abertos aqui para perguntas, questionamentos e despedidas. Tem uma pergunta aqui de Jéssica, mas parece que você já respondeu, né, Herman? Deixa eu ver. Sobre lâminas, PAFs. Sim, eu respondi. Porque, inicialmente, a patologia ela era uma área exclusiva do médico patologista, né? Hoje em dia, o biomédico, após uma pós-graduação ou saindo da graduação habilitado, que a gente tem essa habilitação também na biomedicina da UFRN, você pode assinar o laudo da citologia clínica, né?
Então, é tranquilo. O farmacêutico bioquímico, o biomédico, ou até os biólogos que tenham especialização na área, conseguem também, mas o farmacêutico bioquímico e o biomédico, certeza absoluta, na citologia. Para a histopatologia, a coisa é um pouquinho mais complicada, porque você tem que fazer uma especialização na área, e no Brasil a gente só tem essa especialização em São Paulo. Mas o conselho dá também. O grande entrave é muito mais político do que acadêmico, né? Porque os médicos, eles têm uma força política muito grande, e aí eles terminam por barrar a contratação de alguns profissionais não médicos nessas áreas, entende? Exame de medula, depende do que você está falando. Por exemplo, exame de medula quer dizer LCR, ou você está falando de histologia de fragmento da medula, porque são coisas distintas, né? Porque o líquido cefalorraquidiano, a gente já faz análise dele, bioquímica, microbiológica. As leucemias, o biomédico pode fazer, mas ela exige não só uma análise visual, microscópica, mas também cromatográfica, né? Imunohistológica. Então, exige algumas coisas nesse sentido, né? Técnicas histológicas diferenciadas. Mas, por exemplo, na disciplina de uroanálise, a gente fala de análise de LCR, de LICO, de líquido cefalorraquidiano. A gente não faz a coleta, porque é uma coleta invasiva, que só quem faz é o médico, né? Nenhum outro profissional faz, e eu não gostaria de fazer, não gostaria de fazer aquela coleta, é uma coleta muito tensa, eu já vi fazer e eu não quero me responsabilizar por essa coleta de maneira nenhuma. E a gente faz análise do líquido medular, né? A gente faz sim. Mas da citologia, idem. Biópsias é exatamente essa, Márcia, que eu estou falando. Biópsia, o biomédico faz se ele tiver uma especialização na área de histologia, de histopatologia, que hoje só existe em São Paulo essa especialização. São Paulo está para o resto do Brasil da mesma forma que Nova York está para o resto do mundo, em relação a adiantar do ponto de vista educacional, né, de oportunidades. Na época que eu fui para a USP, eu fiquei 6 meses na USP, foi antes da gente começar, eu vim para cá para assumir, para entrar na biomedicina e tal, eu fiquei em 2004 na USP. Já naquela época não existia mais farmacêutico bioquímico em análises clínicas em São Paulo. E lá, diferente dos outros lugares do país, qualquer profissional, ele é valorizado pela sua titulação. Então, o salário não é o mesmo. O sindicato dos biomédicos em São Paulo, ele é forte, assim como é o dos farmacêuticos. E aí, se você tiver uma especialização, você não pode ganhar a mesma coisa que um graduado, só graduado. Se tiver mestrado, doutorado, idem. Então, o salário ele vai subindo. E o salário, em 2005, eu lembro que em 2004, quando eu fiquei, o salário lá de biomédico só com a graduação já era R$ 3.300, só com a graduação, para trabalhar 4 horas por dia. E aí ele já é um salário alto. É porque o custo de vida em São Paulo é alto, né? E aí, hoje, é muito mais alto. Muito mais alto. Na época que eu cheguei lá, em 2004, eu só tinha especialização e realmente eles pagavam mais. Eu lembro que eu ia receber tipo 4.000 e alguma coisa na proposta que me fizeram. Mas biópsia o biomédico pode fazer, pelo menos se você fizer a especialização. Ainda já pode fazer. É isso. Mais alguma pergunta? Nada. Tranquilo. Ok, pessoal, podemos nos despedir, então? Certo, Hermeton, mais uma vez, obrigado. Né? Eu agradeço. Lúcia ficou caladinha, mas sei que ela deve estar por aí. Obrigado também por participar. E uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Bom final de semana, minha gente. Bom final de semana.